o preterismo de Cristiano, do Erivelto, do Geraldo, as tolices de Fábio Sabino e o outro evangelho que Paulo pregava, diferente do evangelho do Jesus histórico e diferente do evangelho dos apóstolos. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Eu sou o professor Ferreira. Este é o seu canal de defesa das Escrituras e de combate às heresias. Se o nosso conteúdo é proveitoso, deixa o seu like. À proporção que você compartilha, que você deixa o seu like, você nos estimula a produzir mais conteúdo, tá bom? Pois bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Queridos, o preterismo, por sinal, está se destacando aí um tal de Geraldo, lá da Bahia, um tal de Cristiano, também que tem um canal do YouTube, um tal de Erivelto, que também tem um canal no YouTube, pregando um preterismo consumado, e dentre as muitas heresias, os muitos besteróis, na verdade, não dá nem para chamar de heresia, do preterismo consumado está a ideia de que o evangelho que Paulo pregava era diferente do evangelho dos apóstolos, de que a revelação que Paulo tinha era diferente da revelação dos apóstolos, de que a revelação que Paulo tinha, o evangelho que Paulo pregava, era diferente do evangelho do Jesus histórico e diferente do evangelho nos evangelhos. Tá certo? Paulo tinha uma revelação especial. Paulo tinha uma revelação extraordinária. Eles pegam como base textos que Paulo usa a expressão conforme o meu evangelho, o evangelho que prego entre os gentios e por aí vai. E nós vamos neste vídeo refutar tanto o analfabetismo funcional dos preteristas e já aproveitar de uma cajadada só, quebrar o preterismo, o analfabetismo funcional também do Fábio Sabino. É lamentável porque as redes sociais ela dá voz a todo tipo de tagarelice, E, lamentavelmente, você tem que parar suas atividades para vir ao YouTube responder aos tagarelas a fim de salvar alguns, como disse Paulo. Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. O evangelho que Paulo pregava era diferente do evangelho dos apóstolos e do Jesus histórico? Daquilo que está contido nos 4 evangelhos? Vamos lá. O evangelho que Paulo pregava, a revelação que Paulo teve, foi uma revelação mais graciosa, uma revelação especial, diferente da revelação dos demais apóstolos? Nós vamos ver agora. Vamos lá. Conforme os hereges preteristas e também a falastrice sabinista, os apóstolos receberam o evangelho do Jesus histórico, mas Paulo recebeu por revelação divina. Paulo não recebeu nada do Jesus histórico, portanto o evangelho de Paulo era um evangelho especial e diferente do evangelho dos apóstolos e do evangelho do Jesus histórico e dos 4 evangelhos. Vamos ver se é? Vamos lá. Nós vamos começar primeiro, Paulo já quebrando de cara esta ideia. Em Gálatas 1, 8, 9 e 10, Paulo diz que se alguém anuncia outro evangelho, que seja anátema. Assim sendo, se os apóstolos pregavam outro evangelho diferente do de Paulo, se a revelação que os apóstolos tinham era diferente da revelação de Paulo, então os evangelhos dos apóstolos, conforme Paulo, deveria ser anátema. E agora, preteristas? E agora, sabinetes? É anátema o evangelho dos outros apóstolos? O evangelho que Paulo prega é o mesmo dos demais apóstolos e do Jesus histórico? Vamos ver? Vamos ver. Na verdade, o evangelho é um só. E de cara, Paulo já vai quebrando essa ideia de que ele teve uma revelação especial e os apóstolos outra. Você quer ver? Vamos deixar o próprio Paulo falar? Que fale o próprio Paulo. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5, Paulo diz assim, abre aspas, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo.
Olha o mistério aqui que Paulo está pregando de Cristo. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. O que não foi manifestado aos filhos dos homens, Paulo? O mistério de Cristo. A revelação da graça. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E Paulo está claro aqui, dizendo que o mistério de Cristo foi revelado por quem? Pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O mesmo mistério revelado a Paulo, revelado a quem? Aos santos apóstolos e profetas. Ok? Mas Paulo bate mais forte ainda no preterismo e nos sabiníticos, dizendo, Efésios 2:19 a 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo está dizendo, o fundamento doutrinário que vós, igreja dos Efésios, sois ou estáis edificados. Este fundamento é o fundamento dos apóstolos. A doutrina é dos apóstolos. Paulo está dizendo, não é minha, é dos apóstolos. Então, quando Paulo fala o meu evangelho, a revelação que recebi de Cristo Jesus, ele automaticamente está falando do evangelho dos apóstolos e que os apóstolos receberam a revelação do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo. A mesma revelação do mistério de Cristo. Isso é Paulo, tá? Por base já Paulo quebrando o argumento preterista e sabinítico, ou sabinético, ou sabinetário. Vocês escolham aí os adjetivos. Então observe, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento doutrinário dos apóstolos. Paulo está dizendo, e quando Paulo fala dos apóstolos, ele nem diz de nós apóstolos, fala dos apóstolos, ele está dizendo, eu dou sequência, eu prego, mas eu prego o que vocês leem, olha só, prestem bem atenção, atente bem, tá? Para o texto de Efésios 3, 5. Por isso, quando ledes, quando vocês lerem, quando lerem o quê, Paulo? Esta carta que eu estou escrevendo, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo o que vocês estão lendo aqui, ó, é fé que eu estou escrevendo. É o mistério de Cristo revelado aos apóstolos e profetas e a mim também. E na sequência Paulo diz, o que vocês estão lendo é a doutrina dos apóstolos, edificado sobre a doutrina dos apóstolos, que está em Atos 2, 42, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Pronto. Então Paulo já quebrou, escuta, vem cá, preterista analfabeto, preguiçoso, que não lê Bíblia, teólogo de YouTube, teólogo de IA, teólogo de Google, teólogo googiano, nem sei como adjetivar esses tipos de teólogos. Dá um Google aqui, dá um Google aqui, dá um Google aqui. Vamos dar um Google. Vai estudar primeiro a Bíblia, depois exegese, interpretação. Vai ler a Bíblia para ser preguiçoso. Vai gastar-se no estudo das Escrituras e para de enganar o povo, seus falastrões, mentirosos, analfabetos, como diz Abid Santana, jumentílicos, ergumênicos. Mas vamos continuar. A revelação escriturística de Paulo é a mesma dos apóstolos, que receberam do Jesus histórico e do Cristo histórico
dados ou dada pelo Espírito Santo. O que Paulo escreveu é a mesma coisa que está nos evangelhos? É a mesma coisa que foram dadas aos apóstolos? É? Vamos ver se é. Em Atos 10, Pedro recebe a revelação do evangelho aos gentios e no concílio de Jerusalém isto é ratificado. Quem está no concílio de Jerusalém? Paulo. Atos 15, versículo 7 a seguir diz o seguinte: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, Pedro está falando, foi revelado a mim que o evangelho, a nós, a mim, a nós, que o evangelho foi dado aos gentios e que Deus os salvou e que nós somos salvos pela graça. E Pedro diz, nós não andamos de conformidade com a lei, porque vamos tentar a Deus impondo os gentios a andar de conformidade com a lei. Quando Paulo lá na igreja da Galáxia diz, se tu sendo judeu se comporta como gentil, como que obrigar o gentil a se comportar como judeu? Paulo está falando de algo que de fato e de verdade, a base e o fundamento está nas palavras de Pedro no concílio de Jerusalém. Tá bom? Pedro diz, nós não podemos tentar a Deus querendo que os gentios andem como os judeus, porque nem nós cumprimos e obedecemos a lei. As palavras de Paulo são as mesmas de Pedro. Quando Paulo fala do Jesus histórico, e quando Paulo fala das palavras de Cristo, da pregação, do evangelho que recebeu do Senhor Jesus, ele está falando do mesmo evangelho do Jesus histórico. Ok? O próprio Paulo esclarece isso quando você analisa os evangelhos e analisa as cartas paulinas. Vamos ver? Vamos lá. Quando Paulo fala para os casados, ele fala as palavras de Jesus. Quando ele vai falar para os solteiros, ele diz, agora sou eu que estou falando. E mesmo assim, com base nas palavras de Jesus. Base nas palavras de Jesus, em quais obras? Os evangelhos, escritas nos evangelhos. Vamos lá. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fica sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, ele diz, digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, aos casados. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Agora, observe. Isto, quando Paulo diz o Senhor e não eu, que a mulher não se aparte do marido. Onde está essa informação? Isto está claro e nítido em Marcos 10, 11 e 12. Jesus diz que o homem não se aparte da mulher, e detalhe, e lá Jesus também diz que a mulher não se aparte do marido. As palavras são as mesmas. Paulo apenas, como um grande redator, em suas paráfrases, ele acrescenta que é óbvio que um escritor faria isso. Mas está falando das palavras do Evangelho em Marcos. Até quando Paulo fala aos solteiros, Paulo diz assim, bom seria que ficassem como eu. Paulo tem como base o celibato concedido a alguns pelo Jesus histórico dos evangelhos, que está em Mateus 19,
10-12, onde Jesus diz que há eunucos que assim se fizeram por causa do reino de Deus, por causa do reino dos céus. É o que Paulo está falando. É o mesmo conceito, é o mesmo evangelho, é a mesma fala, com palavras mais ampliadas. Por quê? Porque é natural de um autor. Senão ele apenas repetiria o que estaria lá. As bem-aventuranças dos evangelhos são a base de algumas epístolas paulinas. Vamos ver isso? Vamos ver. A ninguém torneis mal por mal. Mateus 5, 44. Olha o que diz Romanos 12, 27. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E Jesus fala isso na bem-aventurança também. Pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te ouvir, tirando a capa, que deixe também que ele leve a túnica. Não pague o mal com o mal. São as palavras de Jesus encontradas, parafraseadas em Paulo. Em Lucas 6, 27-29, Jesus diz o seguinte: mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir na face, oferece-lhe a outra. Ou seja, o mesmo evangelho dado por Jesus, você agora vai ver em Paulo. Vamos lá? Romanos 10, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A doutrina dietética paulina. Vamos ver Paulo agora falando sobre alimentos? Vamos. Primeiro o evangelho, Jesus, Marcos 7, 18 e 19. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra na boca do homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora no esgoto. Portanto, não estamos falando de comida, não é a comida que contamina o homem, são as palavras de Jesus. Olha Paulo em Romanos 14, 14 a 17. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Jesus está falando, aqui Paulo está falando dos fariseus, sepulcros caiados, por fora é tudo bonitinho, mas por dentro podre. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai. Aqui são as palavras de Jesus, parafraseadas por Paulo. Mas, continua Paulo, se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Onde é que você encontra essas palavras? Nos evangelhos. Nos evangelhos de Jesus. Não é o que entra na boca do homem, não é comida, não é bebida. Jesus diz que a alegria diante de Deus, pelo pecador que se arrepende, alegria espiritual. Portanto, o contexto é tão somente o mesmo. Olha só, em Lucas 10, 7, Jesus diz assim, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Ou seja, quando vocês estiverem pregando o evangelho, coma na casa de gentios, em qualquer casa, como o que eles colocarem. Olha Paulo, 1 de Paulo aos Coríntios 10, 27.
E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Meu evangelho, gente. Ei, é o mesmo evangelho. Está nos evangelhos. Quando Paulo fala de comida sacrificada aos ídolos, em 1 Coríntios 10, 28, Paulo está falando da mesma doutrina dos apóstolos de Atos 15, 28, que manda abster-se da comida sacrificada aos ídolos. Então, senhores, eu poderia aqui, estou vendo que o vídeo vai ficar longo, mas eu poderia aqui mencionar N's doutrinas paulinas, que são as mesmas doutrinas dos evangelhos e dos apóstolos. A escatologia paulina é a mesma escatologia dos evangelhos e dos apóstolos. E eu acho interessante que esses analfabetos preteristas, quando eles dizem que Paulo recebeu uma revelação diferente da revelação dos apóstolos e dos evangelhos, aí eles vão interpretar errado Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, o sermão escatológico. Aí quando eles vão interpretar o sermão escatológico de Mateus, Marcos e Lucas, aí eles pegam a doutrina de Paulo e encaixam perfeitamente ali. Sim, por quê? Porque é a doutrina escatológica paulina a mesma da doutrina escatológica dos evangelhos. A mesma. A mesma. A mesma. O que tem de errado é a interpretação preterista. Senhores, se eu fosse, eu até chamei um preterista aí em um grupo, um analfabeto de pai e mãe, de quarta série, de quinta série, sei lá, sei nem se tem quarta, quinta série, sei lá o que tem, se tem ensino médio completo. Desculpe-me aqui, isso não é discurso de autoridade. É porque não tem como analfabeto querer discutir com quem estudou, querer discutir com quem conhece Bíblia. Não tem como. Então, senhores, está claro e nítido que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo dos apóstolos, era o mesmo do Jesus histórico e era o mesmo dos evangelhos, e que o próprio Paulo diz que quando os cristãos que recebem suas epístolas estão lendo essas epístolas, estão lendo aquilo que foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Tá bom? Então, por favor, parem de falar abobrinhas. Que Deus os abençoe. E que Deus tenha misericórdia, viu? E graça. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu estou gravando esse vídeo por causa de um amigo. É analfabeto. E 3 amigos, todos eles analfabetos, sem conhecimento. Não vou citar os nomes aqui, por respeito. Mas aí foram para o YouTube pegar esses besteróis desses apestalhados. Para dizer, não, Paulo prega um outro evangelho. O evangelho da graça. Revelação especial. Ah, pelo amor de Deus. Fala sério. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.